Fala pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Você está assistindo Polios nesse momento aqui no OCEA Podcast e no vídeo de hoje não poderia ser diferente. Nós vamos falar um pouco de cultura e um pouco de política. Cultura enquanto a cultura de solidariedade e política quanto a possíveis responsabilizações. E é claro, o vídeo de hoje, de agora, é para falar sobre a tragédia, para falar sobre a situação brusca que se encontra o Rio Grande do Sul com as cheias, com as chuvas, com o pacote inteiro que eles estão sofrendo lá agora nesse momento. A gente vai tentar o máximo possível respeitar a privacidade do pessoal, do povo gaúcho, ao mesmo tempo trazendo informações que são relevantes para a gente debater nesse vídeo aqui com vocês. Depois da vinheta, a gente conversa. A primeira informação mais importante é sobre a gravidade da situação que a gente está enfrentando. A mensagem para as pessoas aqui vai ser sem precedentes. Esqueçam tudo que vocês já viram de pior acontecendo em termos de alagamento, de enchentes aqui na região metropolitana. Vai ser muito pior. O nível do Guaíba já é histórico e nós vamos ter ainda na tarde de hoje ele chegando a mais de 5 metros de altura. E por isso aqui, pessoal, aquela mapa que eu mostrei ontem, né, as locais de inundação, para quem não conhece, não reconhece bem Porto Alegre, aqui é a região central do município, tem um sistema de proteção que é o dique, o muro, mas esse dique e esse muro vão ser colocados à prova também neste momento crítico. Então, mesmo que a gente tenha esse sistema de proteção e que confie, não dá para deixar de alertar que pode ter consequências nesta área central da cidade, em toda a área do 4º distrito e até lá em direção ao aeroporto. A gente segue monitorando e atuando para resguardar a integridade de portões, junto da prefeitura, com o apoio do Exército, mas precisamos deixar em alerta, não é gerar alarmismo, mas as pessoas precisam estar atentas. Pode ter sim impacto forte na região que hoje é protegida, mas que a proteção vai ser colocada à prova. Além disso, ilhas, naturalmente, que a gente já trabalhou com a Prefeitura para evacuação, e o município de Eldorado e de Guaíba estarão muito afetados, além de Barra do Ribeiro, e a região sul do município, aqui de Porto Alegre, também vai ser muito afetada. Essa água vai subindo, ainda bem, com 7 centímetros por hora, ou seja, não é enxurrada, arrastando tudo, mas ela vai chegar em muitos lugares e vai trazer muitos transtornos. Por isso que a gente pede às pessoas que se desloquem para locais seguros e evitem se colocarem em necessidade de resgate, porque nós estamos atuando para fazer os resgates em todas as áreas, mas infelizmente não teremos pernas para chegar em todos os lugares nesse momento crítico. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é: veja o vídeo até o final. O final vai te surpreender de uma maneira muito, muito, muito positiva. A gente está aqui há um dia, anteontem ou ontem, chegou vídeos pelo WhatsApp do pessoal em Porto Alegre vendo a energia elétrica voltar, pessoas no grupo de WhatsApp dando graças a Deus, estão podendo tomar água, escovar o dente, tomar um banho. Mas o pior já passou? Nada indica isso. Nada indica que vai piorar, mas nada indica também que o pior já passou. Devido a essas fortes chuvas que causaram esses estragos em diversas cidades do Rio Grande do Sul, a Defesa Civil Estadual eles têm atuado para atender a população afetada e garantir a segurança das pessoas. Foram 437 municípios afetados, 70.772 pessoas em abrigos. Desalojados duplicou de um dia para o outro, foi para 337 e 346 pessoas. Afetados são 1.947.372 pessoas. Feridos 756 pessoas, desaparecidos 143, óbitos confirmados são 116,
pessoas resgatadas são 70.863 e 9.984 animais resgatados. Sobre os afetados, a gente pode estar falando aqui, né, obviamente, em relação ao Rio Grande do Sul, mas isso está afetando todo mundo de uma maneira muito profunda. Desconheço uma cidade com pelo menos 5, 10 mil habitantes que não está fazendo um movimento de coleta de doação, coleta monetária. Inclusive, vocês devem ter percebido aqui em cima que nesse vídeo vai ficar o tempo todo o QR Code das redes oficiais do Rio Grande do Sul, contendo aqui um Pix, caso você queira fazer a doação monetária. Mas eu tenho certeza que na sua cidade, ou na cidade próxima da sua, tem grupos fazendo coleta de mantimentos, coleta de itens de higiene, enfim, coleta de muitas coisas para enviar para o Rio Grande do Sul nesse momento de catástrofe que o Estado está passando. A gente quer respeitar a privacidade do povo gaúcho, que nesse momento está se organizando para não perder tudo debaixo d'água, para não perder a coisa toda a vida inteira debaixo d'água. A gente vai mostrar para vocês aqui só o antes e o depois de algumas das cidades que foram muito afetadas. A gente viu, inclusive, quando tiveram que fechar as comportas de Porto Alegre, por exemplo, que a água estava invadindo, aí a água estava na comporta, que separava, né, um espaço do outro, a água estava muito acima do nível já na comporta, entrando sim por umas frestinhas que tinham lá, mas a cidade ainda estava seca, vinha água por outros meios que não eram aqueles meios diretos do rio, mas isso deu um fôlego, digamos assim, para a cidade, embora tenha alagado tudo lá. Sim, a água está vazando pela comporta, mas para que vocês possam ter uma noção, olha a diferença de nível da água dentro do portão para a situação do lado de fora. Apesar desse vazamento e muito grande ser contínuo, ainda assim a proteção para a cidade acaba se mostrando eficiente. Claro que agora a gente tem um outro problema, que é a casa de bombas que se rompeu e está avançando com água pelo outro lado, fora a água que está vindo pelo esgoto, pelo encanamento aqui da Mauá. Impressionante as cenas do centro histórico nesta manhã. Isso aqui é o centro administrativo da Prefeitura de Porto Alegre, já na Siqueira Campos, na João Manuel com a Siqueira Campos. A água já avançou pela João Manuel e está se aproximando da Avenida 7 de Setembro. A Avenida Mauá está lá. Mauá, Siqueira Campos, eu estou falando da terceira quadra já do centro histórico, chegando na Avenida 7 de Setembro. E a gente também viu relatos de animais nadando na cidade. Teve pelo menos 1 ou 2 relatos de jacaré andando pela cidade. Tem muita gente falando, não é momento de procurar culpados. Sem dúvida. É um momento de solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Que a gente sempre faz uma ligação com a filosofia. Eu gostaria muito de lembrar, né, dos heróis que a gente vê dentro do universo cinematográfico hollywoodiano, envolvendo a Odisseia, às vezes a Ilíada, né? E lembrar do povo gaúcho nesse momento heróico, né? A gente lembra até do nosso hino nacional, povo heróico, o bravo retumbante. Então a gente vê isso em relação ao povo gaúcho, tentando salvar o que puder das suas próprias coisas, mas acima de tudo, sendo extremamente solidários com os seus. Tem jet ski nas ruas, tem gente com carro mais apropriado para água que socorreu gente, tem gente com barco que ofereceu o barco. Eu vi resgate sendo feito com prancha de surf. Eu vi vídeos assim. O povo gaúcho está sendo muito solidário com os seus, e isso é indispensável. A gente está falando aqui de resgate de animais, né? Ficou icônico a imagem do cavalo que estava ilhado numa casa, num teto. E até pegou a imagem, né, do urso polar, naquele pedacinho de gelo em relação
né, as condições climáticas do planeta, e o cavalo tem essa imagem agora, né, colocando esses pontos para a gente discutir. Mas o Brasil inteiro está no movimento de solidariedade com o povo do Sul, e a gente por aqui, o que nós conseguimos fazer nesse momento é, além de usar nosso Instagram, nossas redes sociais para ajudar com informação, para ajudar com, né, informações pertinentes, esse vídeo também para trazer algumas reflexões. Porque a coisa aconteceu de maneira muito relâmpago em municípios lá. A gente viu que aconteceu por exemplo, com Canoas. Outros municípios ficaram debaixo d'água, cidades inteiras sumiram. Pessoal, informação nesse exato momento que estourou o dique atrás da Fiergs. Estarem invadindo esse Brasil. Muita correria, muito pânico. Pessoal sendo retirado em massa daqui. Todo mundo evacuando. Situação desesperadora. Não se sabe o exato volume da água. Mas o pessoal está indo embora. Com muita urgência. Pessoal em desespero, debandada. Também? Foi. Vai pegar os outros. Ai, perdão. Olha, meu. E aí que tá. Se o gestor falar, nossa, mas quem podia prever isso? Acontece que, anos antes disso acontecer, houve um alerta. Houve um alerta. Então, a gente falar em ninguém podia esperar com isso é completamente equivocado. Sim, não sabemos se na proporção que veio, mas sim, já poderiam esperar com isso e já poderiam ter investido em prevenção para que toda essa situação traumática fosse dirimida ou fosse evitada. De risco, não tem planejamento das suas áreas de inundação, não tem planejamento de absolutamente nada do ponto de vista ambiental que leve em consideração as mudanças e os eventos climáticos que estão por aí. E nós vamos ter um inverno com chuva. O comportamento das chuvas mudou. Eu tenho feito um levantamento e já percebi que, por exemplo, em 2013 para frente, nós temos acumulados de precipitação no mês de mais de 300 milímetros. Até 2013, nossa cidade não tinha isso. Até 2013. A minha pergunta é, o que nós, por exemplo, na Defesa Civil, né, temos programado para prever essas possibilidades? Será que a nossa estratégia é só apagar o incêndio quando ele ocorre? O que a gente está fazendo para atender essas situações? E olha, que por enquanto a gente vê muito acontecer no Pontal. Mas em algum momento nós vamos começar a ver em outras situações que até então a água não chegava com tanta frequência. E nós vamos ver chegar. E as precipitações acumuladas de cargas d'água, elas vão se reproduzir com muita força. E em algum momento nós vamos lembrar disso que a gente está falando aqui. Esse assunto tem que ser debatido com frequência, porque o que não falta nessa cidade é problema ambiental para ser tratado. Esse é um vídeo do ecólogo Marcelo Dutra da Silva. Ele é doutor em ciências e professor de ecologia na Universidade Federal do Rio Grande, a FURG.
quase 2 anos antes da tragédia dos últimos dias. 2 anos antes. Esse alerta ele foi dado durante um debate sobre mudanças climáticas. E o pesquisador chamava atenção para o fato de que muitas cidades gaúchas estavam totalmente despreparadas para chuvas extremas. Não sabiam quais eram suas áreas de risco, quais regiões eram vulneráveis a inundações ou quem seriam os primeiros moradores do estado a serem atingidos pelas águas. Diante dessa tragédia que abateu sobre o estado, desde o início das chuvas torrenciais, na semana passada, o pesquisador agora está propondo um plano de ação bem diferente para o Rio Grande do Sul. Segundo ele, não adianta querer reconstruir tudo o que foi destruído nesse evento de agora, tentando fazer como era antes. Isso já não dá mais, senão as mesmas coisas vão acontecer. A reconstrução do Estado, diz o acadêmico, precisará ser planejada considerando quais as áreas mais seguras e resistentes às variações climáticas extremas, que, segundo ele, vieram para ficar, e a gente tem visto isso, passando, e vem desastre ambiental, variação climática extrema e por aí vai. Cidades inteiras vão ter que mudar de lugar. É preciso afastar as infraestruturas urbanas desses ambientes de maior risco, que são as áreas mais baixas, planas e úmidas, as áreas de encostas, as margens de rios e as cidades que estão dentro de vales. Importante, investir em prevenção, senhores gestores. Porto Alegre não investiu 1 centavo em prevenção contra enchentes em 2023. Pasmem, nos últimos 10 anos, o governo federal gastou 69% dos recursos de defesa civil destinados à gestão de riscos e desastres com ações de recuperação e resposta às tragédias do país e apenas 31% em prevenção, segundo dados do Tribunal de Contas da União. De acordo ainda com a Defesa Civil, ela aponta que 14,5 milhões de afetados e gastos na ordem de 1,4 bilhão com desastres climáticos foram feitos em 2023. Mais da metade dos municípios brasileiros teve em situação de emergência ou estado de calamidade neste ano, segundo a agência Câmara de Notícias. No Brasil, em 2023, foram 2.797 municípios reconhecidos em situação de emergência ou estado de calamidade. Foi apoiado municípios brasileiros com 1,4 bilhão e atendimento a 14.541.438 pessoas. Até abril desse ano, tivemos 1.700 municípios em situação de emergência ou estado de calamidade vigentes ao mesmo tempo. Hoje, ainda tem cerca de 1.200 cidades afetadas, segundo o secretário da Defesa Civil Nacional. A preocupação das autoridades aumenta diante da proximidade do verão, isso foi ano passado, com ondas de calor e efeito do fenômeno El Niño. E o que está sendo feito até então? Vamos pegar o exemplo do governador Eduardo Leite. Diz que a reconstrução do Rio Grande do Sul vai custar 19 bilhões. E isso é uma avaliação preliminar. Né? Esses temporais atingiram 425 dos 497 municípios do estado. Fora o governo federal que anunciou 50,9 bilhões em medidas para o Rio Grande do Sul. Isso tudo é pós-calamidade pública. Gente, 1 bilhão, milhão, esses números astronômicos, esses números absurdos, não vão ajudar a voltar atrás para, sabe, poder investir em prevenção lá atrás para agora não ter isso. Para as pessoas não precisarem passar por essa experiência de luto em relação à vida, em relação a bens materiais, em relação a que foi construído até então. Mas é necessário investir em prevenção. E aí eu ouvi uma expressão que eu gostei muito. A fonte eu não gosto muito, mas a expressão eu gostei demais. Que nós temos o Ministério da Verdade. Esse Ministério da Verdade é quem? É a nossa mídia tradicional, essa que você vê majoritariamente na sua televisão. E essa mídia vai falar o quê? Ela fala assim, olha, não devemos fazer gastos públicos exagerados. Porque o mercado não gosta, isso traz insegurança, sei lá mais o que. Aí a gente está vendo esses números tudo na ordem do bilhão. Para quê? Para tentar de alguma forma dirimir o tamanho do trauma, o tamanho dessa situação climática extrema.
O que é melhor? Investir em prevenção desde já? Ou gastar bilhão, né? Já estão fazendo pacote de crédito, vai envolver banco nisso, vai envolver juros, vai envolver dinheiro público nisso na jogada também. A situação vai ficando assim confusa do ponto de vista monetário, mas a gente sabe que o mercado vai querer se beneficiar disso de alguma maneira, né? Apesar das imagens dos grupos de WhatsApp bombando com as histórias referentes a que o povo gaúcho está passando. O movimento de solidariedade é bonito, é lindo, ele é necessário. É o povo brado retumbante. Mas nós precisamos que os gestores públicos eles abram suas mentes, abram as suas cabeças. A vida não é feita de emenda parlamentar. A vida não é feita só de reeleição. A vida é feita de pessoas, cidadãos, eleitores, pessoas, como vocês quiserem colocar. E a proteção dessas pessoas tem que vir em primeiro lugar para que outras coisas sejam garantidas. Então nós também queremos falar sobre isso, política, responsabilidade. Porque se os gestores públicos continuarem negligenciando todo esse ambiente climático que está aparecendo para a gente, eles vão começar a ser responsáveis pelo que está acontecendo. Se a gente já não pode responsabilizar agora os gestores pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul e pelo que aconteceu já no passado recente, 3 ou 4 anos, em todas as calamidades climáticas que a gente tem vivido. Como diz a ministra Marina Silva, nós não temos mais o direito de errar. Nem de errar sem querer e nem errar por querer. E a gente não tem mais esse direito. Por quê? Porque vai ter que reconstruir um estado inteiro da federação. Reconstruir vidas inteiras da federação. Isso leva tempo. Ainda estão arrumando aeroporto. Vai levar ainda um mês para conseguir que as águas escoem o suficiente para começar a vida de novo. E enquanto isso, nesse momento que esse vídeo está sendo feito, a gente sabe que tem água invadindo outros lugares do Rio Grande do Sul. O Laranjal, nesse momento, no Rio Grande do Sul, próximo da Lagoa dos Patos, está com água já ali na base de 1 metro, 1,5 metro, se não mais. Então é necessário que a gente comece a abrir os olhos e a enxergar quem são os responsáveis por isso. É a ação humana na figura dos nossos gestores e do nosso papel social. Sim, também solidário, mas também o nosso papel de ser mais enfático, com falar, olha, temos que investir em infraestrutura, temos que investir na nossa sociedade para conseguirmos dirimir, amenizar esses efeitos climáticos para o bem da sociedade. E como eu falei que no início do vídeo, a gente, primeiro, né, eu nem vou falar o que eu falo sempre em relação a inscritos, a curtir, porque esse não é o momento, mas a gente quer deixar aqui com vocês esse vídeo que chegou num grupo de WhatsApp que mostra a água escoando para fora da cidade de Porto Alegre. Olha o Silas. Olha aí. O todo, galera, olha só. A gente descobriu uma coisa muito legal. Olha isso. Ah, parece que a água só saindo da comporta. Mostra lá, Silas. Dá uma diferença aí de uns 30, 40 centímetros da água interna de Porto Alegre para o Guaíba. Então, galera, as previsões estavam certas. Tá baixando, a notícia é boa e vamos lá, continuar tirando o pessoal e torcendo que não suba mais, hein? Vamos. Que é uma boa notícia pra gente e que o gaúcho, o povo gaúcho, o povo do Rio Grande do Sul receba toda a solidariedade necessária, toda a ajuda necessária do Brasil nesse momento traumático de reconstrução das suas vidas. É isso, nós nos encontramos no próximo vídeo.